Fala aí, minhas fofurinhas do oitavo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu já tinha começado a falar com vocês sobre alguns aspectos que são importantes dentro da genética. Então, a gente conversou sobre genética e agora a gente vai entender como a genética efetivamente influencia o nosso cotidiano. A ação da genética sobre, por exemplo, as características sexuais, e eu tinha comentado com vocês que essas características sexuais, elas são características sexuais primárias. Então, num primeiro momento, essas características elas são primárias da formação das estruturas e órgãos genitais lá dentro do feto, ou seja, durante o desenvolvimento do embrião. Então, essa é a primeira característica. Aí a criança nasce. Lembrando que, inicialmente, partindo de um princípio simples, a gente é XX para menina e XY para menino. Não que não hajam outras características, como, por exemplo, o triplo X, o duplo Y e o nulo X, ou seja, aquele que apresenta só um cromossomo sexual, não apresenta dois. Então, isso pode acontecer. A partir do momento que a criança começa a se desenvolver, a partir dos 7 anos de idade, ela começa a ter um desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento sexual secundário. Esse desenvolvimento sexual secundário, ele é muito mais evidente na menina do que no menino. O menino começa a sua maturação sexual com 14 anos, de fato, sim. Você tem lá o aparecimento de alguns pelos, mas de forma geral, nas meninas é muito mais precoce do que nos meninos, né? A menina menstrua por volta aí de 11 anos de idade. Não é uma regra geral, mas tem menina que menstrua com 11, com 12, com 13, com 14. Já sei de história de menina que foram minhas alunas que menstruaram com 15 anos. Então você entra nessa fase diferenciada que a gente chama de adolescência. A adolescência, de certa forma, ela vai variar entre 11 até aproximadamente 20 anos. Oi, professor, como assim? Pois é. Então, há uma mudança. Mais estritamente, a adolescência para a fase adulta, ela vai dos 11, que a gente chama de pré-adolescente, até a fase adolescente adulta, que são os 20 anos. E aí o corpo ele passa por uma série de mudanças. Então, é uma característica muito própria, né, dessas mudanças, e essas mudanças elas são muito importantes. Então, por exemplo, 9 a 10 anos, desenvolvimento do botão mamário, estrutura da mama, crescem pelos na região do pubis e das axilas, os ovários começam a liberar os ovócitos, que são os óvulos que serão maturados, né? Ocorre a primeira menstruação, você tem 13 a 14 anos uma formação um pouco mais completa da estrutura, com 15 a 16 os seios já atingem um tamanho maior, né? Os ossos do quadril eles crescem, tornando-se mais largos, até chegar na fase adulta. E os meninos, né? 9 a 10 anos parece que não é nada, né? Aliás, não parece com nada. Com 10 a 11, a voz começa a mudar por causa da ação da testosterona. Os testículos e os pênis aumentam, e os pênis é ótimo, né? E o pênis aumentam de tamanho, 13 a 14 anos, é onde o menino começa a sua efervescência, e de fato há lá uma série de mudanças, inclusive comportamentais, que nem a gente entende quando é adolescente. Então, o corpo ele fica mais musculoso pela ação da testosterona, os testículos começam a produzir o esperma, invariavelmente pode haver ejaculações menos significativas durante o período do sono. Então, crescem os pelos pubianos. Essas aqui são características sexuais secundárias, né? Então, isso são características para a variação entre 11 a 20 anos, tendo aí a fase sexual ativa, né? Então a gente fala que característica sexual primária é a presença dos órgãos sexuais, masculinos e femininos. E as secundárias, essas não definem o sexo, mas ajudam a diferenciá-lo. Então lembra que eu falei em aula para vocês, em alguns momentos, quando eu falei de cariótipo, eu falei, olha, a definição, existe a definição, X e Y por convenção. Porém, nós temos o que a gente chama de anomalias ou aberrações cromossômicas numéricas, que são trissomia do X, né, 3 cromossomos X, síndrome do duplo Y, que é o supermacho, síndrome de Klinefelter, que é o do duplo XY, anulissomia, que é X0. Então, nós temos vários tipos de características e essas características acabam tornando essas diferenças
mais evidentes porque geram pequenas anomalias. Não tem nada a ver com escolha sexual, são coisas completamente diferentes. A opção sexual ela não tem a ver com a sexagem, são coisas distintas, isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Bom, a partir desse momento, existem uma série de ações hormonais que interferem nessa estrutura. Então, o sistema endócrino, né, ou sistema hormonal, é aquele que vai liberar substâncias no sangue, causando essas alterações. Então, por exemplo, no caso dos hormônios que estão associados ao desenvolvimento sexual. Então, hormônios como testosterona, hormônio masculino, progesterona, hormônio feminino, estrogênio ou estrógeno, hormônio feminino. Então, nós temos para o homem a testosterona, para a mulher progesterona e estrogênio. Nós temos também dois outros hormônios que são hormônios de maturação, o LH e o FSH. São dois hormônios luteinizantes, né? O hormônio luteinizante, que é o LH, e o folículo estimulante. Eles são mais evidentes na mulher, por quê? Porque eles estão associados à produção de progesterona e estrogênio, tá? Durante os desenvolvimentos e maturação dos gametas, espermatozoide e óvulo. Esses hormônios que são produzidos na hipófise, né, LH e FSH, e você tem também as chamadas gonadotrofinas, gonadotrofinas, tá? As gonadotrofinas, elas são hormônios que estão associados aos hormônios sexuais, tá? Ou seja, eles acabam alterando o padrão. Então, o estrogênio e a progesterona, eles são muito importantes porque são femininos. E a testosterona é o hormônio masculino, tá? Além disso, como eu disse para vocês, vocês têm o LH, que é o luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Além disso, durante a fertilização e nidação, a nidação, galera, é nada mais do que o óvulo ficar no útero, na parede do útero, ser depositado lá para formar o cordão umbilical e a placenta. Existe um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, que é feminino, é produzido pela mulher, o homem não vai produzir, né? Que vai estimular a formação dos anexos embrionários, que são córion, alantoide, né, e âmnion, que juntos conjugam e formam a estrutura da placenta e o cordão umbilical, que vai ligar o feto, tá, à mãe, ok? Onde vão passar excretas, nutrientes, doenças, como doenças sexualmente transmissíveis. Isso é um fator extremamente importante. Bom, diversos acontecimentos, eles são simultâneos, marcando a puberdade masculina e feminina. O Edvard Munch, né, um dos grandes nomes do expressionismo, né, ele colocou, né, através de telas, de pinturas, essa identificação nesse período, tá? Então, essa é uma das características, né, o quadro A Puberdade. Bom, qual é a primeira marca que a gente tem que é fundamental? Na menina, a primeira marca não é nada mais, nada menos que o processo de menstruação. A menarca é o começo do mês, então menarca é a primeira menstruação. Nas meninas, ela ocorre entre 11 e 14 anos em média, tá? É uma coisa extremamente normal. E ela pode ter, né, é o indicativo da primeira ovulação, então é a primeira formação de um óvulo, é a primeira liberação do óvulo a partir do ovário, tá? Então, dentro lá do útero. Então, para a gente entender a menstruação, é preciso entender a ovulação. Então, a primeira coisa, só para vocês entenderem. Nas nossas aulas, eu falei um pouco para vocês sobre mitose e meiose, né? A meiose, ela é uma divisão celular que vai produzir para mim os nossos gametas. A mulher, ela tem uma célula primordial, tá? Essa célula primordial, ela já nasce com a mulher. Então, as mulheres, elas têm essas mesmas células durante a vida toda. E uma vez por mês, cada ovário libera uma dessas células para a maturação, que a gente chama de ovogênese ou ovulogênese, que é aquela que vai produzir o óvulo, tá? A primeira célula é chamada de ovogônia. Então, a ovogônia, ela é a primeira estrutura, célula primordial. Ela vai sofrer uma divisão celular simples, chamada de mitose,
tá? Vai se duplicar. E a partir daí ela vai fazer um processo chamado meiose. E aí ela vai produzir 4 células. Só que tem um detalhe. Na mulher, 3 células não serão utilizadas. Elas são chamadas de núcleos polares. Então, os núcleos polares não serão utilizados. Apenas uma vira uma célula madura chamada de ovócito 2 ou ovócito secundário. Esse ovócito secundário ele vai ser liberado a partir, tá, a partir do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que vai desencadear a produção de progesterona. Todo esse processo inicial, ele é permeado por um hormônio chamado LH, que vai me ajudar na produção do estrógeno. Então, começa a produção do estrógeno a partir da ação do hormônio LH. E aí a menina tem 14 dias até a liberação do óvulo, mais ou menos, 14º a 17º dia, pensando numa menstruação perfeita, que é o ciclo lunar, que é um ciclo de 28 dias, o que não de fato ocorre, não ocorre. A maior parte das meninas, até tem, principalmente a mulher brasileira, o ciclo menstrual feminino ele varia de 34 a 34 dias. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente usa, por exemplo, tabelinhas, né? E faz a contagem da menstruação e do ciclo menstrual a partir de um calendário. O calendário ele vai ser só numérico, ele não vai ser mensal, então precisa ficar atento a isso. Então, inicialmente, né? O que acontece e quais são os eventos que estão associados à menarca no caso da menina, tá? Então, essa produção, né, ela é fundamental. Então, preste bastante atenção nessa característica. A menstruação, ela é um processo que inicia uma série de mudanças. Primeiro, a absorção de água. Segundo, o aumento da taxa de gordura. Não fiquem bravos comigo, porque a culpa é do corpo, tá? Ao mesmo tempo, lá dentro do seu útero, existe uma camadinha de células chamada de endométrio. O endométrio é a camada onde o óvulo, se for fecundado, ele vai nidar. Ou seja, ele vai se depositar para aí então virar embrião e depois virar feto e depois virar bebê. Durante esse período, o LH ele é produzido, o hormônio luteinizante. Ele vai formar, ele vai envolver o óvulo, né, que ainda não está maduro, formando um corpo chamado de corpo lúteo ou corpo amarelo. E aí o que acontece? No 14º dia, esse corpo lúteo é liberado. Quem entra em ação? O hormônio folículo estimulante. Então, o LH ele vai estimular a produção de estrogênio, como eu comentei com vocês, e uma das funções do estrogênio é o crescimento do endométrio, que é essa camada dentro do útero, ok? Entre o 14º e o 17º dia é a espreita feminina para a fertilização do óvulo. Se ela não ocorre, há uma enorme queda na produção de estrogênio e um aumento na produção de progesterona. Então, cai drasticamente a produção de estrogênio e automaticamente a produção de progesterona aumenta, tá? E aí, o que vai acontecer? O estrogênio, ele atua sobre um outro hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é um hormônio produzido lá na hipófise, lá no seu cérebro, que estimula a contração uterina, que é o que dá cólica em vocês, meninas. Essa contração ela vai fazendo com que o tamanho do endométrio vá diminuindo até chegar ao final do ciclo. Então, a partir do 21º dia, não houve fecundação, né? Porque você tem que esperar o período fértil, mais 3 dias de fertilização e nidação. Lá para o 21º, 22º dia, se não houve fecundação, a tendência é que o endométrio seja expulso. E aí começa, galera, aquela super tensão da mulher, tensão pré-menstrual, tá? Que vai causar o quê? Cólica, indisposição, desconforto, tontura, enjoo, né? Perda de apetite, sonolência, porque há uma alteração hormonal muito grande na menina em relação a esses processos. E aí, de maneira muito categórica, você tem aí mais ou menos de 3 a 4 dias em que o corpo feminino vai expulsar o endométrio no processo de menstruação. É um corrimento sanguíneo. Por que sai sangue? Então vamos lá, galera. Sai sangue porque o endométrio ele é altamente vascularizado. Então ele tem muitos vasos sanguíneos. Conforme a musculatura, né, do útero começa a se movimentar, ela cria um movimento de desprendimento. E esse movimento de desprendimento, ele acaba causando na menina um enorme desconforto e, por sua vez, automaticamente uma
um descolamento. Esse descolamento gera esse corrimento que é sanguíneo, muito comum, né? Algumas meninas têm maior por causa do tamanho dos vasos sanguíneos, então ela pode menstruar mais. Isso pode causar alguns desconfortos, por exemplo, como perda de apetite, irritabilidade. Então tem várias coisas que ocorrem nesse caso, tá? Agora, se a mulher ela tem a anidação, ou seja, se o óvulo foi fecundado, as taxas de progesterona e estrogênio, elas ficam relativamente constantes, e aí a gonadotrofina coriônica, ela começa a ser produzida em larga escala. Além disso, você tem, por exemplo, a prolactina. Olha, outro hormônio, né, entrando em ação. A prolactina, ela vai aumentar as glândulas mamárias da mulher a partir do 3º mês, né? Então, por volta aí da 16ª até a 20ª semana, as mamas começam a aumentar. Por quê? Porque você vai ter a produção de leite materno. Então, a glândula precisa estar estimulada para produzir leite. E, por último, quando chega ao final do processo de gestação, entra em ação de novo a ocitocina, causando uma enorme contração, né, expulsando o bebê. Tá? Então, isso é uma característica. Já no caso dos meninos, é um pouquinho diferente. Por quê? No homem, ele começa a produzir os espermatozoides por volta do 8º, 9º ano de vida, tá? Alguns meninos um pouco antes. E aí ele não para mais, ele só vai parar de produzir espermatozoide quando ele morrer. O pênis ele vai começar a ter o que a gente chama de ereções múltiplas a partir dos 12 anos. Então, mais ou menos por volta de 12 anos, o menino começa a ter ereções durante o dia. Um processo extremamente natural, porque o pênis é um músculo, nosso corpo é feito de músculos e o sangue tem que passar por todos os músculos, tá? E aí começam a acontecer algumas coisas, como por exemplo a chamada poluição noturna, que é a ejaculação inconsciente durante o sono. Então eles são eliminados na ejaculação, e são absorvidos e substituídos por novos. Então isso pode acontecer manchando a cueca. Agora, óbvio que a partir dos 14 até os 18 anos é onde o menino tem a sua maior interferência hormonal, causando uma série de mudanças no corpo. Inclusive, a produção de substâncias que aumentam o que a gente chama de excitabilidade, principalmente a adrenalina e serotonina. Hormônios esses que são responsáveis pela sensação de agitação, adrenalina, e de prazer, serotonina. É a fase em que o menino começa a se masturbar, que é um processo extremamente normal e natural dos meninos, tá? Começa a você ter uma mudança na voz, as pregas vocais começam a ter uma deposição de testosterona, o que acaba causando um engrossamento das pregas vocais, que são músculos, né, que são formadas por membranas, e essas membranas, elas engrossam. Pode haver, por exemplo, desencadeamento no menino por causa do excesso de sudorese, também, excesso de sudorese é suor, tá, galera? Também a produção de óleos, o que acaba causando, né, o espessamento dos poros, impedindo a liberação das secreções, causando as espinhas. Nem todo menino passa por isso, eu, por exemplo, não tive, né? E a testosterona, gente, nos meninos, ela causa uma mudança na produção de substâncias do suor. Então, isso causa alteração, por exemplo, no odor. Então, o odor é mais intenso, mais forte, tem um cheiro mais forte, tá? Então, algumas ações são importantes, como lavar bem as axilas, usar um desodorante, secar bem as axilas, virilhas e pés. Naturalmente, elas ficam mais úmidas e acabam propagando o aparecimento de micro-organismos. O uso de objetos pessoais, como toalhas, sabonetes, roupas íntimas, não devem ser compartilhados, porque podem ser transmitidas doenças. Durante o período menstrual, a garota deve trocar o absorvente a cada 3 horas. Então, há várias coisas que vocês precisam entender e que são fundamentais no seu cuidado de vida, né? Mas para a atração sexual, ela começa no menino a partir dos 15 anos, né? Mais intensamente. E na menina, é diferente porque a menina matura mais cedo. Então, assim, aquilo que é de atração sexual da menina é diferente do que é atração sexual para o menino, né? Então, isso é uma coisa comportamental. A menina busca a atração sexual por proteção. Isso é uma questão instintiva. Ao longo da vida, a menina vai ficando mais madura e vai entendendo que proteção
né, não significa ter a presença de um parceiro, tá? Então, essa é uma coisa importante. Outra coisa que a gente já discutiu é que o sexo cromossômico ele é definido por X e Y. XX para mulher, XY para homem. Agora, a sexualidade, ela não. Então, a sexualidade, ela tem a ver com a estrutura comportamental do indivíduo. Tem a ver com as suas relações interpessoais, tem a ver com as suas características, tem a ver com o seu desejo. Então, assim, o fato do menino gostar de menino, o fato da menina gostar de menina, o fato da menina gostar de menino e vice-versa, o fato de meninas gostarem de todos, o fato de menino gostarem de todos, o fato de meninos e meninas não gostarem de ninguém, sei lá, apenas de tricô e crochê, isso também não importa, tá? Então, essas são características que são de opção sexual. Então, a opção sexual, ela não tem nada a ver com a sexagem sexual, ou seja, com os cromossomos, tá? Então, isso é muito importante, é a identificação sexual. Isso hoje já é bem difundido no país e tem que ser respeitado. Você não gostar, você não concordar, isso é uma coisa, mas você tem que respeitar a decisão afetiva de cada indivíduo, tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam ter muito claro. Aqui a gente não está fazendo nenhum estímulo a absolutamente nada. O que a gente está colocando aqui é efetivamente uma conduta mais eficiente, né? Uma conduta mais eficiente para esse desenvolvimento, tá? Então, isso é um fator que precisa estar muito claro para vocês. Então, nas nossas aulas de Zoom, vai ficar muito mais fácil da gente entender como esses comportamentos eles podem ser definidos pelos indivíduos. Então, percebam o quanto a característica dos hormônios elas interferem no processo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, né, observar com bastante calma. Então, no caso da menina, né, a gente tem alguns caracteres, algumas características, a gente vai falar um pouco mais sobre reprodução, mas, por exemplo, eu tenho meninas que não apresentam. E aí a gente vai entrar numa outra questão bastante importante também. Existem algumas meninas, por exemplo, que demoram para maturar sexualmente. Então, por exemplo, podem menstruar lá para os 15, 16 anos. Isso causa um leve atraso, e esse leve atraso que acaba acontecendo, ele tem algumas interferências. E aí você faz o tratamento hormonal. E aí o tratamento hormonal, ele é com anticoncepcional. Então, guarda essa informação. Contraceptivo, ele não é só usado para evitar filhos. O contraceptivo, se ele for de baixa tensão hormonal, ele pode ser utilizado para regular a menstruação da menina. Então, o que que acontece? Você pode, por exemplo, né, você tem o contraceptivo para regulação e o contraceptivo para prevenção. Detalhe, gente, a prevenção não é 100%. Aliás, praticamente nenhum, né? Vou colocar praticamente nenhum, por quê? Porque o manuseio dos contraceptivos, seja ele camisinha masculina ou feminina, DIU, pílulas, implantes subcutâneos, injeções, adesivos, eles têm que ser utilizados de maneira correta, tá? Então, você está tomando a pílula. A pílula, nós temos vários tipos. Eu tenho a pílula de 21 dias, em que a menina toma durante 21 dias para 7 para poder menstruar. Normal. Eu tenho a pílula de 28 dias, que é aquela que a mulher toma de maneira ininterrupta, então ela não menstrua. Porque a função da de 28 dias é impedir a ovulação e impedir a produção do endométrio, tá? Ou seja, ela vai impedir a ação da progesterona e do estrogênio no aumento do tamanho do endométrio. Então, o endométrio ele fica fininho. Aí você fala, tá, mas e aí, qual que é? Tipo, a menina vai, se ela quiser engravidar depois, como é que ela faz se ele não deixou o endométrio crescer? Então, a menina que toma a pílula de 28 dias, ela tem que ficar um período de 3 meses, em média, sem uso da pílula, para poder ter a primeira ovulação pós-parada, a segunda ovulação pós-parada, e aí na terceira ela já tem uma menstruação mais regulada. Porque o que, que pode acontecer? A menina para de tomar, e aí ela vai ovular muitos óvulos. Então ela pode ser a sortuda e premiada, sei lá, com trigêmeos, por exemplo. Então pode acontecer dela ter 3 filhos de uma vez só. Isso é legal? Então,
tem um outro cuidado. O útero, ele é uma estrutura em forma curvada. O útero, ele parece uma concha. E aí, o que acaba acontecendo? O óvulo, ele tem que se depositar no útero, mas ele tem um longo caminho a percorrer até chegar no útero. Ele tem que sair do ovário, ser capturado por estruturas, né, chamadas de fímbrias, e aí passar pela tuba uterina, que a gente vai estudar ainda, aparelho reprodutor, né? E, por sua vez, chegar até o útero, ser fecundada na tuba uterina e chegar até o útero, onde ela vai ser fixada. Mulheres que acabam tendo uma grande quantidade de óvulos, porque usaram pílulas de 28 dias, elas podem ter uma gravidez de risco, chamada gravidez tubária. Essa gravidez ela é extremamente arriscada. Então, precisa se tomar um enorme cuidado nesse processo, tá? Bom, mas feito isso, se a menina não... teve um filho, ok, teve lá o filho. As taxas de hormônios, elas vão ficar relativamente constantes. Elas vão começar a cair a partir da 27ª semana, né? Por quê, Pro? Porque 36 a 40 semanas é o período possível para o nascimento da criança. A partir da 27ª semana de vida, a criança já está pronta. Então, ela fica só ali no aguardo, né? 30 semanas, vai pegar lá e dividir 30 dividido por 4, 7 vezes 4, 28. Então, vai dar 7 meses. Então, por volta aí, né, da 27ª semana, a criança já está pronta para a vida, pronta para chegar. E aí começa a ter as quedas de hormônios, né? Por quê? Porque aí vai entrar em ação a ocitocina, que eu disse para vocês. Então, a ocitocina, ela é importante na contração uterina. A prolactina, ela começa a crescer mais, né? Isso vai aumentar as mamas. Um detalhe importante, a auréola da mama, né? A auréola do bico do peito, que a gente pode falar. E não é seio que fala, tá, galera? Seio é o meio das mamas. Fica exatamente no meio da sua caixa torácica. A gente tem que falar a palavra mama. E tem que tirar essa ideia de ficar falando outras palavras. Porque a mama é aquela que apresenta a glândula mamária. Então, as mamas, elas vão aumentar muito de tamanho, elas chegam até a triplicar o seu tamanho por causa das glândulas mamárias. Um detalhe muito legal, na glândula mamária, o leite primordialmente produzido pela mãe, ele tem muitas substâncias, inclusive anticorpos. Então, é fundamental, quando a criança nasce, que ela faça a primeira mamada, né? Logo após o nascimento, tá? Essa primeira mamada é um leite mais grosso, eu brinco, eu chamo de leite integral, aquele tipo leite de vaca mesmo, super integral. Por quê? E ele é chamado de colostro. Esse leite não pode ser descartado. Por quê? Esse leite, ele tem esse colostro e ele vai deslizar pela garganta da criança, estimulando as células que existem na garganta. As células que existem na garganta, eu tenho muitas células que são chamadas de pré-macrófagos. Macrófago é o glóbulo branco, é a célula de defesa do seu organismo. Então, esse colostro, ele tem que descer, escorregar pela garganta da criança, e dessa forma ele vai acabar estimulando a criança a começar a produzir os próprios anticorpos. Esse é um outro gráfico bem legal, tá? Que é o gráfico que mostra a quantidade de anticorpos da mãe do primeiro ao terceiro mês, e ele começa muito grande e vai caindo, e então a gente coloca, né, de AM, né, que é o anticorpo da mãe, e aí, conforme o tempo vai passando, os anticorpos da criança, que a gente chama de AF, que é o anticorpo do embrião, do feto, do bebê, tá? Então, os anticorpos fetais, eles começam a ser produzidos, né, do nenê, porque ele vai sendo estimulado. Outro detalhe importante, né, a vacinação também auxilia nesse estímulo, né, de proteção da criança. Então, há uma série de fatores que fazem essa mudança. Uma coisa que é importante, você, menina de 13, 14, 15 anos, você está madura sexual. Então, as suas gônadas, útero, elas estão todas funcionais para receber uma vida.
Porém, psicologicamente, não. Então, psicologicamente, uma gravidez na adolescência, ela é uma bomba na sua vida. Ela vai criar uma disfunção, porque até então você brinca de boneca, por exemplo, e, cara, você vai começar a brincar com uma boneca que se mexe, que faz cocô, que chora, que vai te acordar de madrugada. Então, a não ser que você tenha uma família muito estruturada e que tenha muita grana, porque a gravidez na adolescência ela é muito mais comum em crianças pobres. Infelizmente, no Brasil, né, gente rica tem muita informação e também tem outros acessos que eu não vou comentar aqui, mas comentarei na nossa aula de Zoom. Então, assim, eu tenho alunas, por exemplo, eu tive uma aluna há muitos anos atrás que ela ficou grávida, ela estava no segundo médio, ficou grávida. Ela era podre de rico, podre de rica. Então, para ela, ter tido menino, tudo bem. Ela continuou indo para a escola, ela saía mais cedo, porque ela tinha intervalos diferentes, porque ela tem direito à educação, mas ela precisa amamentar. Então, ela amamentava, ia babá. Então, tinha uma babá que ficava com o neném, ela fazia lá a retirada do leite, né, para dar para o neném enquanto ela estava na escola. Ela entrou na faculdade, quem cuidava era a babá. Aí é fácil. Agora, a maior parte das crianças, dos adolescentes aqui, a gente sabe em que situação acabam engravidando. Nós temos uma série de questões que são muito, muito, né? Estupros, né? Que você tem de parentes, vizinhos, estranhos, né? E elas acabam tendo esse bebê, relacionamentos iniciais, uma questão de machismo idiota do homem que não quer usar o preservativo e a menina acaba deixando, né? Que não transa com camisinha, né, porque transar com camisinha não é a mesma coisa. Então, isso são questões que têm que ser levadas em conta, são questões extremamente importantes. Eu não tenho aqui comigo, nesse momento, qual é a taxa, mas se eu não me engano, de cada 1.000 nascidos no Brasil, eu vou pesquisar isso com mais correção, mas a última vez que eu olhei, de cada 1.000 nascidos, 100 são com meninas. Ou seja, 10% aproximadamente das gestações, elas são entre meninas jovens, entre 15 a 20 anos. Nem vou falar de gravidez infantil, 13 e 14, 12, que a gente sabe que acontece por aí. Então, essas são questões que precisam ser resolvidas no país. Parte do princípio de vocês todos, meninos e meninas, terem o entendimento que o seu corpo é seu instrumento de vida. Então, com ele você não brinca. Você tem que pensar em que uma gravidez, numa atual fase que vocês estão, indo para 13, para 14 anos, o que ela vai acarretar na vida de vocês. O estrago que isso vai fazer. Não que a criança não seja uma bênção, mas você tem que estar preparado, galera. Não que você esteja preparado, porque nem eu estive preparado, e eu tive a minha filha com 27 anos. Né? Eu tinha 26, eu fiz 27, a Malu tinha 3 dias de vida. Né? Porque minha filha nasceu 30 de julho, eu faço 2 de agosto. Então, assim, é muito complicado. Óbvio, com 27 anos você já tem uma maturidade, né? Eu já estava estabelecido profissionalmente, já estava estabelecido financeiramente, eu já tinha um relacionamento com a minha esposa, que já era um relacionamento de 2 anos, mas mesmo assim, o baque para um cara de 27 anos é tenso. Assim, eu falo que eu fui muito feliz, assim, porque eu tive a Malu num tempo legal. Hoje minha filha tem a idade de vocês, e eu curto essa adolescência dela porque eu também não sou velho. Então eu tenho uma idade legal. Então, eu tenho 40 anos e a minha filha tem 13. Então, assim, foi muito legal por um lado, mas é um baque. Então, você imagina você ter um filho com metade da minha idade na época, 14 anos. Então, isso é um perigo muito grande. Então, precisa tomar muito cuidado, entender que você precisa se preservar, tudo tem o seu tempo certo para acontecer, e que não é necessário pular etapas, beleza? Mas aí a gente conversa um pouco mais sobre isso na nossa aula de Zoom, conversa um pouco mais sobre isso na correção das atividades que a gente vai fazer na nossa aula. Tá bom, galera?
Então, aquele super beijinho científico, aquele beijinho biológico para vocês e até a próxima aula.